Estou aqui para poder fazer um bate-papo com vocês sobre algo muito importante, que é o diagnóstico da dor dentro do consultório odontológico. O foco do nosso canal é justamente a questão do crescimento profissional e com isso eu gostaria de trazer para vocês algo que eu sempre vejo no dia a dia clínico. Atualmente eu sou cirurgião dentista especialista em endodontia e hoje eu trabalho com mais de 100 clínicos gerais, que são clínicos parceiros. O que acontece? Eu vejo muito na minha rotina, no dia a dia, a dificuldade do clínico geral em realizar o diagnóstico para saber se aquele dente em específico ele precisa do tratamento de canal ou se a questão da dor é relacionada a outro problema. Então, vamos começar pelo básico. O que seria a dor de origem endodôntica? Nós temos o quadro de pulpite, que pode ser reversível ou irreversível. E temos os quadros infecciosos, que são relacionados à presença de abscesso, a presença de lesões. Mas a pulpite reversível é aquela onde o paciente tem uma dor, que se você retirar a causa, você consegue reverter o quadro de inflamação. A pulpite irreversível é uma doença do nervo onde necessariamente você precisa de uma intervenção porque o organismo não consegue mais sozinho reverter o quadro de inflamação que está naquele dente. Quais são os sintomas da pulpite irreversível? Dor espontânea que não melhora com medicamento, dor que aumenta ao deitar, dor que pode aumentar muito ou diminuir com o frio. É aquela dor que quando entra em contato com o gelado, ela aumenta e demora a passar. Ela seria uma dor que geralmente o paciente relata ser insuportável, como se tivesse um coraçãozinho batendo dentro do dente do paciente. Então, essa seria a dor de pulpite. A dor relacionada a abscesso é uma dor que vai lembrar pressão, é uma dor que pode estar associada a inchaço, pode estar associada a ponto de flutuação de fístula. Então, são coisas que precisam de uma análise clínica e radiológica para se fechar o diagnóstico. O que acontece? Eu vejo muito no dia a dia a dificuldade dos clínicos em conseguir realizar um diagnóstico para identificar se aquela dor pode ser tratada de outra forma ou se precisa realmente do tratamento de canal. Uma das coisas que eu mais me deparo no dia a dia clínico é a dificuldade de separar sensibilidade dentária de um quadro de pulpite reversível ou pulpite irreversível. Muitas vezes o paciente relata, quando eu tomo algo gelado, dói bastante, às vezes é uma dor muito forte. E geralmente o clínico ele associa dor muito forte ao canal, mas nem sempre existe essa necessidade. Então, quando o paciente ele faz esse relato, você precisa avaliar, sentar com o paciente na cadeira mesmo, deitar ele lá e verificar qual que é a condição bucal dele. Se na hora que você olhou o dente está íntegro, não tem cárie, não tem nada, o paciente relata sensibilidade, pode ser presença de trinca de esmalte, pode ser, às vezes, até de forma imperceptível, exposição do colo do dente, o que indica pra gente que o paciente tem túbulo dentinário exposto e por isso ele sente a dor ao estímulo. Geralmente, pulpite reversível é dor ao estímulo e sensibilidade é dor ao estímulo. Nesse caso, o que a gente faz como diagnóstico diferencial? O que eu costumo fazer no meu atendimento? Eu realizo aplicação de adesivo na região do colo e na região das trincas e fotoativo. Geralmente eu utilizo um adesivo universal para não existir a necessidade de se utilizar ácido e em seguida eu utilizo um adesivo com carga. Por quê? Para formar uma película mais resistente ao redor daquele dente. E depois eu realizo o teste. Eu aplico ali vento de seringa tríplice, dou uma água gelada para o paciente para ver se melhorou. Se melhorou, o quadro é só sensibilidade. O tratamento para o paciente vai ser relacionado à sensibilidade. Não existe a necessidade de tratamento endodôntico nesses casos. Então, se deparou com isso, a aplicação de adesivo é uma forma de diagnóstico diferencial. Outra coisa que aparece muito na minha rotina clínica são as dores relacionadas a questões oclusais e associadas a bruxismo. Normalmente, um dente que recebe sobrecarga de força, ele é um dente que ele vai sim dar sintomas de dor.
mas não relacionado, nem sempre relacionado, à questão de inflamação do nervo. Muitas vezes vai estar relacionado à inflamação do ligamento periodontal, que está sendo sobrecarregado por aquela força mastigatória. Então, o paciente que geralmente, depois que colocou uma peça, começou a relatar: quando eu mastigo dói, na hora que eu mordo dói, quando eu faço determinado movimento dói, é super importante você avaliar a oclusão. E o que você vai avaliar? Contato com o dente antagonista, toque em lateralidade, toque em protrusão. Se tiver qualquer interferência, você deve realizar o ajuste, que a tendência é melhorar. Além disso, é super importante verificar nas próteses presença de sobrecontorno, invasão do espaço biológico. Se tiver qualquer um desses, também pode causar dor de origem periodontal, não de origem endodôntica. E outra coisa que eu me deparo muito no dia a dia clínico é a questão de falta de ponto de contato interproximal, seja em restaurações classe 2 ou em peças. A minha sugestão é, quando for realizar um procedimento restaurador, ao finalizar ele, retirar uma radiografia para ver a adaptação e também passar um fio dental. É essencial que tenha o ponto de contato, porque a ausência desse ponto, o que ela causa? Inflamação na gengiva por impactação alimentar e pode vir a doer bastante e muitas vezes ser confundida sim com uma dor de canal. Principalmente quando o paciente já realizou o tratamento e às vezes o clínico pensa que pode ter tido um problema no tratamento endodôntico, mas na verdade vai estar relacionado à questão da gengiva, relacionado à questão do processo restaurador. E como que você chega nesse diagnóstico? O paciente sentou na cadeira, ele relata que sente muita dor naquele dente, você vai pegar um fio dental e passar nas interproximais para verificar se tem presença de ponto de contato. Se não tem e tem impactação alimentar, é necessário refazer a restauração ou, se não, aumentar um pouquinho essa restauração ou a peça para refazer o ponto de contato e melhorar isso. Outro sintoma que os pacientes também relatam é a presença de sangramento na gengiva ou dor ao passar o fio dental. Quando isso acontece, também pode ser falta de ponto de contato. Então hoje eu trouxe esse bate-papo um pouquinho mais breve, somente para trazer algumas coisas que devem ser avaliadas quando o paciente relata dor, porque nem sempre essa dor é de origem endodôntica. Então, sempre é importante verificar as vias anteriores, que são contatos que devem ser de forma homogênea na região anterior, com ausência de contatos nos dentes de trás, toque em lateralidade, que deve ser realizado no canino com ausência de interferências ou função em grupo, a depender de cada caso, verificar a questão se é sensibilidade ou se é uma pulpite reversível que precisa de outra interferência. Ficou na dúvida, solicita exames complementares, como radiografias, se necessário uma tomografia, uma panorâmica, e sempre atento ao relato clínico do paciente, porque o que mais vai te trazer informação é realizar uma anamnese bem feita e realizar uma análise clínica bem feita. E com isso a gente consegue indicar para o paciente o melhor tratamento. Então eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu me coloco à disposição pelo meu Instagram, @Dr. Vinicius R. Monteiro, e pode me chamar lá que eu estou à disposição.